Opa pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Schilling e hoje eu vou falar aqui com vocês um pouco sobre as mudanças eleitorais para 2020. Há muito tempo se fala na necessidade de uma reforma política e eleitoral no Brasil, mas você sabia que mudanças nas regras eleitorais acontecem em quase toda a nova legislatura? Inclusive, as eleições de 2020 vão contar com regras diferentes, mas fica tranquilo que eu vou te dar tudo mastigadinho nesse vídeo. Bom, o direito eleitoral, na verdade, ele é composto por um emaranhado de leis, como a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a lei da inelegibilidade e até a própria Constituição Federal. Durante a última legislatura, foram aprovadas algumas leis e uma PEC que alteram as regras eleitorais a partir de 2018. Por exemplo, nessas próximas eleições vai ser proibida a coligação na eleição proporcional, que é a dos vereadores e das vereadoras, para prefeito ainda é permitido. A coligação, que também era chamada de aliança pelos partidos políticos, criava distorções no voto. Ela funcionava assim: vamos fingir que o PSL e o PT decidiram fazer uma aliança aqui na minha cidade de Porto Alegre, chamada Porto Alegre Feliz. Os votos que cada partido tivesse obtido na legenda ou no candidato seriam somados como votos da coligação, não votos do partido. Então, se o PSL tivesse obtido 60 mil votos e o PT 40 mil votos, esses 100 mil votos seriam da coligação, e são esses que efetivamente iriam contar para a distribuição das cadeiras. Digamos que o quociente eleitoral, que é o número de votos que cada partido precisa fazer para atingir uma cadeira, era de 50 mil. Então essa coligação teria direito a 2 cadeiras, visto que juntos fizeram 100 mil votos. Essas cadeiras seriam distribuídas para os 2 mais votados daquela coligação, que poderia ser 2 do PSL, 2 do PT ou 1 de cada um. Se não existisse coligação, só o PSL teria atingido o quociente eleitoral e teria direito a uma cadeira, enquanto o PT estaria fora da distribuição. Já dá para ter uma ideia da diferença que isso vai fazer para as eleições de 2020. Então, na verdade, nessa eleição imaginária, quando um candidato conservador votasse num candidato do PSL, ele estaria ajudando a eleger um candidato do PT e vice-versa. Esse exemplo, apesar de parecer absurdo agora, não foge muito da realidade brasileira em alguns estados e cidades, onde a ideologia não é o fator decisivo para o voto. Essa alteração muda drasticamente o cenário para 2020, principalmente para os partidos pequenos, que vão ser os mais afetados com essa medida. Além disso, agora temos a cláusula de desempenho dos candidatos, que é diferente da cláusula de desempenho partidária, que eu vou falar depois. A cláusula de desempenho dos candidatos é o número mínimo de votos que um candidato precisa fazer para conseguir uma cadeira. Então, além de o partido precisar atingir o quociente eleitoral, o candidato precisa atingir no mínimo 10% desse quociente eleitoral. Por isso, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul, apesar de o Novo ter feito mais de 437 mil votos para deputado federal, somente o deputado Marcel Van Hatten se elegeu, porque o segundo colocado não conseguiu atingir esse 10% do quociente. Além disso, outra medida que já estava valendo em 2018, mas vai surtir efeitos mais pesados agora em 2020, é a cláusula de desempenho partidário. Antigamente, todos os partidos teriam direito a uma parte do tão odiado fundo partidário, além de tempo de rádio e de TV, dependendo do número de políticos eleitos na Câmara dos Deputados. Agora, presta atenção que essa parte é complicada. Para obter uma fatia desse fundo partidário, além de tempo de rádio e de TV, o partido precisa obter no mínimo 1,5% dos votos válidos distribuídos em 9 estados ou mais da federação, além de, no mínimo, 1% dos votos válidos em cada um desses estados, ou eleger 9 deputados em 9 estados diferentes. Essa medida já entrou em vigor, ou seja, os partidos que não atingiram essa cláusula de desempenho em 2018 não têm direito ao fundo partidário nem ao tempo de propaganda, o que é o caso da Rede, do PMN, do Patriota, entre outros. Um ponto que vai ser afetado com a proibição dessas coligações é o número de candidatos a vereador. Antes, as coligações podiam lançar até 200% o número de vagas disponíveis naquele município. Ou seja, aquela coligação fake do PSL e do PT podia lançar em uma cidade com 36 cadeiras, 72 candidatos. Agora, com a proibição das coligações, cada partido poderá lançar, por exemplo, na cidade com 36 cadeiras, 56 candidatos. Isso aumenta drasticamente o número de candidatos para eleições de 2020. Por exemplo, em Porto Alegre, há 36 vereadores. Em 2016, concorreram aproximadamente 575 candidatos por 33 partidos diferentes. Com essa alteração, o número de candidatos pode passar para 1.782, um aumento de mais de 300%. É candidato pra caralho. Ou seja, se tu já achava que tinha muito panfleto na rua em 2016, te prepara para 2020. O que também mudou, mas é mais de interesse dos futuros candidatos, é que agora precisa possuir domicílio eleitoral na tua circunscrição eleitoral, ou seja, na cidade que tu quer concorrer, em até 6 meses antes do pleito. Antes, esse valor era de 1 ano.
A legislação eleitoral é alterada em quase toda nova legislatura. Por isso é importante ficar atento às notícias e cobrar os políticos que tu votou. Bom, espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender essas mudanças eleitorais para 2020 e compreender como o cenário político vai ser diferente. Gostou do vídeo? Para ter mais acesso a conteúdos como esses, se inscreve no canal, me segue no Twitter e no Instagram, que eu vou te manter atualizado por lá. Valeu! Nessas próximas eleições vai ser proibida a eleição proporcional. Não, mentira.